Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estamos de volta com a aula de redação, tá? Hoje nós vamos fazer a correção da lista de exercícios para a V2, né? Então você prepara aí a sua lista para a gente poder dar início à correção dos exercícios, ok? Acompanha aí comigo, eu vou sair aqui para não te atrapalhar, tá? Nós vamos falar sobre tipo de discurso, né? Sobre o gênero descrição, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a primeira questão para a gente não perder muito tempo, ok? Pegou já seu material? Vamos lá ver então. Assinale a alternativa que melhor complete o seguinte trecho. No plano expressivo, a força da... Aí você deve completar, né? A força da descrição ou da narração, tá? E aí você deve... Deixa eu só... Aqui, melhorou. Melhorou pra mim aqui. Então, vamos lá. Então, no plano expressivo, a força da descrição ou da narração em discurso indireto, discurso onisciente, discurso direto ou indireto livre, provém essencialmente de sua capacidade de enfatizar, vivificar, atualizar ou humanizar o episódio. Então, vai tentando organizar a ideia aí. Fazendo ressurgir, demonstrar-se, emergir ou imergir. Então, vamos lá. Fazendo da situação a personagem, tornando-a viva para o ouvinte, a maneira de uma cena de teatro em que o narrador ele desempenha a mera função de indicador de falas. E aí, gente, o que vocês pensaram sobre, pesquisaram e conseguiram então encontrar como sequência alternativa aí para essa exposição aqui em cima? Vamos verificar? Ó, no plano expressivo, a força da narração em um discurso direto provém atualizar a situação da... Desculpa, li errado, né? Vamos de novo. No plano expressivo, a força da narração em discurso direto provém essencialmente de sua capacidade de atualizar o episódio. Aí sim, né? Fazendo emergir da situação a personagem, tá? Tornando-a viva para o ouvinte, a maneira de uma cena de teatro, em que o narrador desempenha a mera função de indicador de falas. Então, nós temos aí corretamente a letra C, tá? Entendeu? A narração, ela proporciona, através do discurso direto, né, a atualização do personagem, ou seja, a fala, né, direta do personagem, tá? Tornando então viva, né? Quando ele diz aí emergir, é justamente isso. É tornar vivo, claro, compreensível, tá? Quem é o personagem e a sua ação, ok? Assim ele vai desempenhando através da sua fala. Vamos seguindo então para a questão 2. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória. Novamente nos descampados, transportando o baú de folha. O narrador desse texto mistura-se de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é chamado de quê? Vamos relembrar? Discurso direto representa a fala fiel da personagem, né? Discurso indireto é o narrador que diz aí, reproduzindo a fala de cada um deles, tá? Discurso indireto livre é justamente onde acontece o que? Essa mistura, né? Quase que a gente não consegue, então, perceber aí
né, quem é que está falando, se é narrador ou se é personagem, tá? Então, muito bem aí para quem marcou a letra A, ok? O discurso direto é aquele que a gente usa o travessão, os dois pontos, né? Ou coloca o travessão entre uma fala e outra, tá? Ou seja, é o discurso que a gente representa fielmente a fala do personagem. Não foi o caso, ok? Aqui é um discurso indireto livre, tá? Existe essa mistura aí, ó. Tanto da fala do narrador como da fala da personagem. Beleza? Vamos seguindo. Questão 3. Sobre o discurso indireto, é correto afirmar alguma dessas opções aqui, exceto, tá? Então, qual é a que não faz parte dessa afirmação? Letra A. No discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem? Na letra B, o narrador é o porta-voz das falas e dos pensamentos das personagens. Discurso indireto, tá? Se referindo a discurso indireto, ok? Normalmente é escrito na terceira pessoa, as falas são iniciadas com o sujeito, mais o verbo de elocução, seguido da fala da personagem. Ou, no discurso indireto, as personagens são conhecidas através do seu próprio discurso, ou seja, através de suas próprias falas. E aí, pessoal? Claro que não, né? Todas as três aqui primeiras estão corretas relacionadas ao discurso indireto, tá? Justamente quando o narrador ele se utiliza das suas próprias falas para reproduzir a fala do personagem. Ele é o porta-voz aí, então, né? E geralmente escreve em terceira pessoa, tá bom? Muito bem. Vamos então para a questão 4. Opa, acabei marcando aqui em cima. Vamos fazer a leitura. Leia o texto abaixo e responda, ó. Nem remédio ingerir, a moribunda esclarecia. Então vamos lá, passando para o discurso indireto. Repara que aqui está no discurso o quê? Tem travessão, é a fala aí do personagem, né? Então você vai passar para o discurso indireto, fragmento acima, de acordo com a norma gramatical. Então como vai ficar aí, gente? Esclarecia a moribunda que nem ingeria remédio. A moribunda esclareceu que nem remédio iria ingerir. Que nem remédio iria ingerir, a moribunda esclareceria. Ou a moribunda esclarecia que nem remédio tinha ingerido. Como eu já tinha, né, mostrado aqui, justamente a letra D, tá? Repara que aqui em cima está numa ordem direta, ok? Discurso direto, melhor dizendo. E aqui embaixo está no seu discurso, então, indireto, tá? Quando ela diz nem remédio ingerir, repara, primeira pessoa, eu ingeri, né? Aqui não, aqui ele já fala sobre o que aconteceu. A moribunda esclarecia que nem remédio ela tinha ingerido, tá? Então, letra D. Aqui está o discurso indireto, ok? Em que o narrador utiliza das suas próprias palavras para reproduzir a fala do personagem. Questão 5. Sobre o discurso indireto, é incorreto afirmar. No discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem? Sim, né? A gente já acabou de falar isso aí. O narrador é o porta-voz das falas e dos pensamentos das personagens? Normalmente ele é escrito na terceira pessoa, as falas são iniciadas com o sujeito. Você observou, gente, que essa questão é a mesma da 3? Aqui tá, sobre o discurso indireto, é correto afirmar, exceto, né? E na 5, ó, sobre o discurso indireto, é incorreto afirmar. Só não tem o exceto, tá? Mas tá aqui, ó. Reforçando, então, sobre o discurso indireto, tá? As personagens são conhecidas através de seu próprio discurso, ou seja, através de suas próprias palavras, tá bom? Vamos lá, então. Na questão 6, na transposição da fala da personagem para o discurso indireto, então quando a gente faz essa transposição, né, sai do discurso direto para o discurso indireto, então com certeza a gente modifica aí a pessoa, verbo, a posição das palavras, enfim, tá? Como é que vai ficar isso? Olha só. Primeiro diz assim, né?
ela insistiu, 2 pontos, na outra linha, travessão. Aí ela fala, me dá esse papel aí, ok? Como vai ficar? Letra A diz o seguinte, ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Ela insistiu que desse aquele papel aí. Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. Ela insistiu em que me desse aquele papel aí. Gente, vamos lá, não confunda. Olha só, na transposição da fala da personagem para o discurso indireto, tá? Qual é a alternativa correta para o discurso indireto? Como é que você colocou? Pensa aí direitinho. Ela insistiu, me dá esse papel aí. Então, como é que vai ficar? Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Não é isso? Tá? Marcou certinho? Discurso indireto, ok? Muito bem. Vamos então seguindo na questão 7, tá? Sempre lembrando que o discurso indireto, né? Ele sofre aí a influência, tá? Por parte do narrador, tá certo? E aí a gente percebe que os tempos verbais mudam, né? Então tá. Na questão 7, com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Olha só. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja? Pedro da Silva, pedreiro, de 30 anos, residente na rua Xavier, número 25, na Penha, matou ontem em Vigário Geral o seu colega Joaquim de Oliveira. Observa, gente. Tem lugar, tem tempo, tem modo, tem os personagens. Aí ele está querendo o quê? Com base nesse texto, indique a alternativa cujo falta, né, um elemento estruturador não foi interposto aí, não aparece. Ou seja, aqui diz tudo menos o modo. Diz que ele matou, né? Diz quem matou, o lugar, tá vendo, ó? Ele não, motivo, né? Não quis pagar uma garrafa de cerveja, tá? O Pedro, pedreiro, diz quem ele é, o que ele faz, a idade dele, tá vendo? Onde ele mora, o lugar, tá? Diz a ação, o que ocorreu, mas como ele matou não diz, né? Então a gente não identifica aqui o modo, ok? Muito bem. Vamos para o próximo texto, que é um texto de Érico Veríssimo, tá? E é importante que você faça a leitura, uma leitura mais detalhada, correta, com atenção, né, gente? A leitura ela é muito, muito importante. Vamos lá. O incidente que se vai narrar é de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível. A história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como da comparsaria, né, desse drama, talvez inédito nos anais da espécie humana. Então vamos lá, saber o que ele quer. Questão 8. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. Esse narrador ele tem um senso prático, utilitário, ele quer transmitir uma experiência pessoal, será que é isso? Esse narrador ele é um narrador introspectivo, ele relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, ele escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. E na D, ele fala de maneira exemplar ao leitor porque ele considera a sua visão a mais correta.
Gente, se você volta no texto, olha só. Repara só o início. O incidente que se vai narrar é de que Antares foi teatro. Então ele está contando alguma coisa que aconteceu nesse local e nesse tempo, não é isso? Ó, em 1963, aí tornou-se essa localidade conhecida de certo modo famosa, mas não convém antecipar os fatos. Melhor é contar primeiro de maneira assim sucinta, né, imparcial. Repara. Então o que está acontecendo aqui? Ah lá, semelhante a de um jornalista, ok? Ou até de um espectador, aquele que observa, né? E que escreve, ele vê o que está acontecendo e ele escreve, ele narra o acontecimento, o fato. Ele indica aí o lugar, a hora, não é? Ele indica com quem aconteceu. Então é como se ele fosse aí um narrador jornalista, tá? Muito bem. Partindo então para a próxima questão, questão 9. Classifique o foco narrativo, tá? E o tipo de narrador do texto abaixo. Então é primeira pessoa, né? Se for esse narrador personagem, aquele que ele narra, mas ele também participa da história, tá? Ou terceira pessoa, né? Quando ele se refere a outro, não é isso? Quando o narrador é observador, tá? Então, vamos fazer a leitura primeiro, olha só. Como se eu estivesse por fora do movimento da vida. A vida rolando por aí, feito roda gigante, com todo mundo dentro. E eu, aqui parada, pateta, sentada no bar, sem fazer nada. Como se tivesse desaprendido, né, a linguagem dos outros. A linguagem que eles usam para se comunicar, quando rodam assim, assim, por diante, nessa roda gigante. Roda gigante essa chamada vida, né, gente? Então, vamos lá ver. Aqui o foco narrativo está em primeira pessoa, né? Ó, ela fala que eu, aqui parada, repara? Primeira pessoa, né? Estou aqui sem fazer nada, como se eu tivesse desaprendido a linguagem. Então, você subentende aqui, você percebe, né? A primeira pessoa. Então, o foco narrativo se referindo ao narrador personagem, ok? Vamos lá, continuando. Olha o texto 2. O sol estava começando a abaixar e a luz da tarde estava sobre a paisagem quando desceram a colina. Ó, desceram a colina. Tem um pessoal aí descendo, não é isso? Dá a entender isso, vamos ver. Até agora não tinham encontrado viva alma na estrada. Já estavam andando havia 1 hora ou mais, quando Sam parou por um momento, como se escutasse algo. Estavam agora em terreno plano e a estrada, depois de muitas curvas, estendia-se em linha reta através de um capinzal salpicado de árvores altas. Obviamente aqui não tem primeira pessoa, né, gente? O foco narrativo aqui está em terceira pessoa. Este narrador é um narrador observador, ok? Muito bem. Vamos lá então, seguindo. Estamos quase aí chegando ao final, né? Mas ainda tem alguns exercícios para a gente então corrigir. Vamos lá. Sempre, né, você repara, sempre tem texto, fragmentos, trechos, né, retirados de textos maiores. E é importante, pessoal, fazer uma leitura com atenção, tá? Atenção, lendo não só a palavra, mas principalmente procurando entender e compreender o que está ali no meio, entre elas, né? Ok? Então, vamos lá. Buscando o sentido daquilo que você está lendo. O trecho abaixo ele foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswaldo de Andrade, ok? Botafogo. Olha só. Beiramarávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado, nas avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro, como se fosse a cor, né? Aqui, né? Losangos tênues de ouro bandeira nacionalizavam os verdes montes interiores. No outro lado azul da Bahia, a Serra dos Órgãos cerrava, barcos, e o passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Roland ia
vinha, derrapava em túneis. Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade. Gente, didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos de descrição, narração e dissertação. No entanto, é difícil encontrar um trecho que seja só descritivo, apenas narrativo, somente dissertativo, né? Por quê? Vamos pensar. O descritivo, ele descreve, ele apresenta detalhes, não é isso? Ele acaba descrevendo com uma certa qualidade, características, né? Ele apresenta essas características dentro, por exemplo, de uma narrativa, tá? Então, dificilmente você vai encontrar um texto que ele é somente descritivo ou ele é somente narrativo. Entendeu? Você vai encontrar dentro dessa composição aí um pouco de cada, né? Então, levando-se em conta essa afirmação, selecione uma das alternativas abaixo. Para quê? Para você classificar esse texto que a gente leu aí de Oswald de Andrade, tá? Ele passa a ser um texto narrativo descritivo, com a predominância do descritivo? Será que ele é um texto dissertativo descritivo, com a predominância do dissertativo? Ai, Deus. Desculpa, gente. Espirrei aqui. Ele é um texto descritivo narrativo, descritivo dissertativo ou narrativo dissertativo? E aí, vamos lá. Narrativo conta fatos, tem elementos da narrativa, não é isso? O descritivo, como eu falei, descreve, né, apresentando características, qualidades, tá? O dissertativo, ele discorre sobre um tema, sobre um assunto. E aí? E aí você volta ao texto, né, para tentar compreender. No nosso caso aqui, o nosso texto ele é narrativo descritivo, predominando então o texto descritivo, tá? O texto aí, ó, beira-mará, vamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado. Então ela fala tá vendo? As avenidas arborizadas, sem sol, né? Aí acrescenta aqui a característica da cor, tá vendo? Ouro bandeira, verdes montes interiores. Então ela tá narrando e ao mesmo tempo está também fazendo a descrição, tá certo? Então temos a letra A, beleza? Aqui agora, gente, olha que linda essa pintura aí, né? Se eu posso dizer assim, essa imagem. Muito linda, né? Essa brincadeira de cores aí, uma praça talvez, né? Um banco, não é isso? Então, ele pede que você faça a descrição objetiva e uma outra subjetiva. Essa parte, pessoal, é lógico que ela é uma resposta pessoal, né? Você que deve, então, fazer aí a sua descrição. Mas você não pode deixar de entender que uma descrição objetiva, tá? Ela é mais simples, ela é direta, tá? Ela é a realidade como ela é. Você vai tratar como que real, né? Apresentando realmente ali os elementos que compõem, entendeu? Não possui, numa descrição objetiva, opinião, entendeu? De observador. É como se assim, ele não interferisse. Ele realmente, o que ele vê, ele fala, tá? Lá na praça tem isso, isso e isso. Um banco, uma planta, uma árvore, entendeu? Então, ele é objetivo, tá? Ele não consegue ver, nem descrever, melhor dizendo, nenhuma emoção, nenhum sentimento, né? Diferente da descrição subjetiva. Imagine você olhando para essa imagem, essa imagem ela pode despertar, né, em você sentimentos e emoções que com certeza serão diferentes de outra pessoa e assim por diante, né? Porque cada um vai ter
as suas experiências, as suas vivências, né, para poder compartilhar ou para poder ser tocado a partir dessa imagem, tá? Talvez com alguma pessoa possa lembrar uma viagem, algum lugar que ela fez, que ela esteve, né? Vai ver com outra pessoa, não vai lembrar um lugar, mas vai remeter a lembrança de alguém, né? Da avó, do avô, enfim, né? De repente vai lembrar de um filme, olha só que interessante, né? Essa imagem me lembrou um filme que eu assisti, né? Do amor em Paris e tal. Então, olha só, tudo é muito subjetivo porque está relacionado justamente à vivência que cada um teve, tá? É por isso que na descrição subjetiva ocorre justamente o oposto da objetiva, né? No caso, o observador, você enquanto estudante, né, o leitor, ele se envolve, tá, com a imagem que ele está aí observando. Vocês já viram quando o pessoal vai no museu ou fica ali, né, frente a uma obra de arte, uma pintura, né, e fica ali parado, olhando, analisando, pensando? Eu acredito que seja isso. A subjetividade, ela está em alta, né? Vai mexendo com os sentimentos e com as emoções de cada um, tá? Então é isso, tente escrever aí, criar, né, a sua descrição para essa imagem. É uma boa terapia até, tá bom, gente? Então é isso, nós fizemos, deixa eu ver se tem mais aqui, não. Então a gente fez aí a correção, tá? Da nossa lista, ok? E eu encerro aqui com vocês. A gente se vê numa próxima videoaula, tá bom, gente? Tchau, tchau, fiquem com Deus.